Com a chegada do segundo semestre de 2025, empresas em todo o Brasil devem redobrar a atenção aos exames ocupacionais, um pilar fundamental da saúde e segurança no trabalho, e na região de Campinas não é diferente, como explica esse gerente de segurança, saúde, meio ambiente e sustentabilidade de uma empresa de saúde e nutrição animal de Valinhos. A atenção com a parte ocupacional ela é importante durante todo o ano, mas sim no segundo semestre, pela mudança de estação de ano, chegada do frio, nós dedicamos uma atenção especial, é comum essa atenção especial por conta de doenças respiratórias, a chegada de algumas gripes e resfriados. Inclusive, é muito comum que as empresas realizem campanhas de vacinação contra a gripe, costuma acontecer um pouquinho antes do segundo semestre para que quando tiver a virada e tiver essa exposição, as pessoas já estejam imunizadas e isso deu uma condição de saúde melhor para todos. Mais do que uma exigência legal, a realização desses exames é um investimento estratégico que garante o bem-estar dos colaboradores e a conformidade da organização com as NRs, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Esses exames eles são importantes para a empresa, também para o colaborador, diria que são essenciais, porque eles acompanham a característica de trabalho de cada pessoa. Então, são observados os riscos daquelas atribuições, daquela função, o que vai ser feito na empresa, para que a gente tenha toda a gestão desses exames e entendimento se a pessoa está apta para fazer o trabalho e quando ela está apta, através de exames periódicos, ter a garantia de que a saúde da pessoa continua ok e que ela continua tendo uma boa condição para desempenhar as atividades e para ela como pessoa, para a sua saúde. De acordo com a NR7, a norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho, existem 5 tipos de exames ocupacionais que devem ser realizados. Você tem tipo de exames específicos para situações específicas também. Então, o que acontece são os exames admissionais, toda pessoa antes de trabalhar, isso faz parte do processo de admissão. Depois tem os exames periódicos, que são os exames que vão verificar se a pessoa continua apta e saudável para aquele trabalho que ela vai realizar. Tem a realização dos exames que são de retorno ao trabalho, quando ela tem alguma condição de afastamento, ou de estar ausente, que se enquadre dentro dos critérios do exame de retorno ao trabalho, e tem também os exames demissionais. Então, quando a pessoa deixa o trabalho, ela opta, ou a empresa opta para que ela não esteja mais naquela ocupação, esses exames são realizados, fechando todo o ciclo ali de avaliação da saúde. Existe uma mudança de função, onde os riscos mudam também, é feito um novo exame para verificar se a pessoa está apta para aquelas novas atribuições, porque os riscos podem mudar. Então, quando muda o tipo de risco, também entra o exame de mudança de função. Conforme esse assessor médico, os exames ocupacionais são um componente essencial do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esses exames são cruciais para monitorar de forma ativa e contínua a saúde dos funcionários no ambiente de trabalho. A gente consegue identificar esses tipos de patologias, né, ou condições de saúde e intervir caso haja necessidade, né? Eu dou sempre um exemplo quando eu converso em relação a isso. Os exames que a gente vai fazer para determinadas áreas são diferentes. Uma pessoa que trabalha num trabalho administrativo é um tipo de exame que a gente vai focar numa história mais detalhada, focada a determinados tipos de questões ergonômicas, questões infectometabólicas, mas também, em contrapartida, a gente vê outros tipos de colaboradores, por exemplo, um colaborador num chão de fábrica de uma empresa que produz alumínio. Esse colaborador está exposto a determinados riscos completamente diferentes, né? A metais pesados, seria interessante a gente fazer radiografia de tórax, outros exames, então a gente vai focando em relação à saúde de acordo com a ocupação do paciente. É muito importante realmente, a gente tem que sempre estar visando o bem-estar desse paciente, né? Desse colaborador. Então, sempre é importante a gente fazer uma história muito bem detalhada, saber quais são os fatores de risco que esse paciente apresenta em relação à ocupação que ele está indo desempenhar dentro da empresa. Sempre com a verdade, né? Prontuário, aprendi na faculdade e levo isso muito para a minha vida, é um documento. É um documento muito sério que atesta a saúde de qualquer paciente, não importa onde ele esteja, seja num pronto-socorro, num hospital, e especificamente num prontuário de um médico do trabalho que esteja atendendo seus pacientes, que são todos colaboradores de uma empresa.
O assessor médico ainda ressalta que a saúde ocupacional é um componente estratégico indispensável para empresas que desejam alcançar produtividade, sustentabilidade e engajamento no ambiente de trabalho. Uma equipe saudável é uma equipe muito mais produtiva, é uma equipe que gera menos custo até para uma empresa, né, mostrando os benefícios para uma empresa em relação a isso, né, porque o paciente saudável vai afastar menos, não vai precisar pagar, né, honorários e tudo mais em relação a condições de saúde que esse paciente venha desenvolver ao longo da jornada de trabalho dele. Então, um paciente saudável é imprescindível para qualquer empresa que queira um bem-estar dentro da sua empresa e uma produtividade maior.